A LGPD prevê que o titular de dados tem o direito de revogar o consentimento do uso dos seus dados pessoais, o que leva consequentemente à sua exclusão. E o que fazer em relação a isso quando a questão é backups? Eu sou o Pedro e se você quiser saber mais sobre esse conteúdo, fique até o final do vídeo. E se você está aqui no YouTube pela primeira vez ou ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Se você nos ouve pela sua plataforma de áudio preferida, favorita a gente, segue a gente aí também para não perder nenhum episódio. Mas realmente, voltando à nossa questão, é um tema muito importante, um tema a ser debatido e um tema a ser regulado também pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque envolve uma questão técnica muito considerável. Porque, como eu disse, o titular de dados ele tem o direito de revogar o consentimento do uso dos seus dados, o que leva à necessidade de exclusão desses dados, ou também, depois de cumpridas as finalidades específicas do tratamento de dados, o titular de dados ele pode também ter o direito implícito, de que a lei garante de que seus dados serão excluídos depois do tempo que a lei diz que eles deverão ficar armazenados. Como, por exemplo, depois do tempo de armazenamento de uma nota fiscal, depois de 5 anos, que geralmente é o prazo, esses dados podem ser excluídos ou devem até agora ser excluídos no contexto da LGPD, porque foi atingida a sua finalidade específica. A LGPD também prevê que quando for impossível a exclusão desses dados, até mesmo por causa de uma questão de integridade das estruturas de dados, se o dado não puder ser excluído, que ele seja, no mínimo, anonimizado, ou seja, que você faça com que aquele registro no banco de dados não seja mais identificado, não possa mais ser relacionado a uma pessoa. Como eu dei um exemplo muito básico, você substitui o nome do titular de dados e as suas informações pessoais por asteriscos ou por outros caracteres que não possam depois ser revertidos na informação original. Mas isso também não resolve o problema quando o ponto são os backups, porque geralmente, por uma questão de segurança, são feitas cópias de segurança desses bancos de dados que as empresas têm. E essas cópias de segurança desses backups ficam armazenadas por grandes períodos de tempo e servem para você retomar a sua base de dados caso algum incidente ocorra. Mas, via de regra, essas cópias, esses backups também são banco de dados. Eles também estão armazenando dados lá. E como nós vamos fazer, no caso, então, para excluir os dados quando for necessário, quando for uma determinação do titular de dados, quando for uma determinação legal? Porque da base de dados que está lá correndo, que está lá em produção, que você está utilizando todos os dias, ok, você pode mandar um comando no sistema e excluir esses dados. E aí? Mas como ficam daqueles dados que estão lá armazenados, que estão guardados, que estão compactados? Basta você descompactar, você restaurar esse backup, que aquela cópia de segurança volta a ser uma base de dados novamente. E então, como que vai fazer essa situação? Como vamos resolver esse problema? Será então que neste caso dos backups, se houver uma determinação para excluir e anonimizar esses dados, a empresa, o controlador, o operador de dados vai ter que sair, abrindo, acessando todos aqueles backups lá que estão adormecidos e também apagando esses dados desses backups? Então, é um ponto muito importante a ser analisado, a ser pensado, inclusive no próprio desenvolvimento das ferramentas, aí pensar numa forma também de, com o tempo, de alguma forma técnica, de dar validade a esses registros dentro dos limites e dos parâmetros legais estabelecidos, enfim. Mas é um ponto de discussão que eu gostaria de deixar para você já pensar aí no seu planejamento, Como vamos fazer isso? Porque com a base de dados ali em produção, com a base de dados que está correndo, ok, é até talvez menos complicado lidar com essa questão. Mas como vamos lidar com essas questões nos backups de dados que estão lá armazenados, arquivados, mas são bases de dados em potencial, basta serem restaurados? Porque às vezes você pode excluir aquele dado da base que está em produção, mas o dado vai continuar lá no backup. Então realmente é uma questão muito importante a ser pensada. Se esse assunto levou a você a uma consideração, a refletir sobre o tema e se você gostou, então não se esqueça, deixe o seu like, compartilhe com quem pode se interessar e continue nos seguindo aqui, tanto no canal no YouTube como nas nossas redes sociais, para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado e até a próxima!